Bom, se caso o celular estiver de ponta cabeça, aí vocês nos avisem. Irmã Ângela, Melissa, Severina, está aqui a minha esposa, missionária Rosângela, Natanael, mais um filho nosso, o Mateus está ali, o Paulo está por aí e vamos prosseguindo para o alvo. Obreira Severina, hoje é um dia de muita alegria. Já estivemos na igreja hoje, eu e minha esposa, mais para cá, estivemos orando, clamando a Deus, e nós acreditamos que muito em breve estaremos juntos, se Deus permitir. Esperar mais um minutinho, os irmãos entrarem, irmã Ângela, Paulo, família, Deus abençoe a todos. Hoje é o dia de celebrarmos a ceia do Senhor. E essa ceia, irmã Sandra, Beth, essa ceia, irmãos, eu não sei para vocês, mas para mim tem uma importância muito, acho que vai ficar marcada na minha vida e na vida da igreja, porque a primeira ceia, e nós vamos falar um pouquinho hoje, embora rápido, que foi celebrada, ela foi celebrada em casa, no Egito, E a segunda ceia foi a ceia na Nova Aliança, a ceia pascual, onde Jesus, ele foi a nossa ceia. E hoje nós estamos em casa devido a esse problema, pandêmico, caótico, não só no Brasil, no mundo. Então, eu sei que no meio desse caos, Deus tem se alegrado muito, porque a própria igreja começou nos lares, nas casas, até o quarto século. Então, nós estamos sentindo a glória, a presença de Deus, a graça do Senhor, mesmo em meio a essa situação difícil sobre as nossas vidas. Por isso eu quero orar com vocês todos. Pegaram a Bíblia, peguem, ainda estão se achegando aí, irmã Sônia, o Mateus que está aqui, nosso filho. Enfim, vamos orar. Feche os seus olhos. Te convido agora a parar um pouco com tudo e vamos nos colocar diante de Deus. Senhor Deus, eu quero, juntamente com a minha família, Senhor, juntamente com a minha família espiritual que está por detrás dessa plataforma, por cada irmão, cada cidadão de bem que está nos assistindo, cada pessoa de bem que nesses dias tem sido despertada para se aproximar de Deus e do Evangelho, aquele que está afastado, enfim, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por esse dia tão especial que o Senhor nos preparou hoje, ainda mais na celebração da ceia, na celebração onde nós iremos celebrar o corpo, o corpo e o sangue, o sacrifício que Jesus fez por nós, ali na cruz do Calvário. Senhor, não temos palavras, nós não merecíamos estar aonde nós estamos, tudo é por sua graça. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor morreu por nós quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e não levou em consideração o tempo da nossa ignorância. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Hoje faremos menção daquilo que Jesus fez
cada família em seu lar, cada irmão, cada obreiro, e daquilo que Ele ainda vai fazer, que é de vir buscar a sua igreja. Pai, eu te peço, juntamente com a minha família, que o Senhor leve paz, leve esperança, leve alegria, leve a tua salvação aos perdidos nessa noite. Nós oramos, Pai. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, e o fazemos em nome de Jesus. E todos digam: nós vamos louvar o cântico a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Cai em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Que a graça e a paz sejam com todos os irmãos. Peguem as Bíblias. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 8, por gentileza. Diz assim: Livro do Êxodo,
capítulo 12, do 1 ao 8, cujo tema significa a passagem. O tema dessa mensagem para o nosso coração dessa noite de ceia. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as suas casas, as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro. Então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Somente até aí. Eu quero ser breve e dizer à igreja que praticamente essa foi a primeira ceia que o povo de Deus, segundo a palavra, nos orienta, no que diz respeito aqui o povo hebreu, celebrou. E nós precisamos levar em consideração o contexto histórico dessa passagem. Os nossos antepassados hebreus, se assim o podemos dizer, eles já estavam cativos há 430 anos no Egito, trabalhando ali durante os últimos anos, as últimas décadas, debaixo de dura serviço. Estavam sendo escravizados, oprimidos, maltratados, até mortos, subjugados pelo sistema faraônico, enfim. E aí Deus ouve o clamor do povo. E aí levanta Moisés como um resgatador. E justamente aqui nesse texto em que acabamos de ler, é o período em que o povo é liberto do Egito. Mas antes dessa libertação ocorrer, Deus institui a ceia. A ceia, essa ceia pascual. E Deus institui a Páscoa. Essa palavra Páscoa, ela significa e tem a sua tradução literal como passagem. Deus institui a passagem do povo hebreu, a sua libertação, a sua liberdade do Egito, da escravidão, das trevas para a luz. E aqui ele estabelece algumas regras normativas que a gente não tem tempo hábil, e o foco também não é esse, para falar, mas um cordeiro, sem mancha, sem mácula, Ele também orienta que o seu povo coma carne assada no fogo, pães asmos, ervas amargosas, e que seriam rápidos, ligeiros em sair do Egito após a libertação. E que o sangue desse cordeiro fosse passado nos umbrais de cada residência ou cada casa do povo hebreu. E assim cada família degolou um cordeiro,
passaram, né, os pais, passaram os homens nos umbrais das portas, porque nessa mesma noite o anjo do Senhor queria fazer justiça sobre toda a terra, e o Egito, né, iria ceifar os primogênitos dos homens e dos animais. Isso ocorreu, e não aconteceu nada com o povo hebreu, né, por causa da marca do sangue do cordeiro sem mancha, sem mácula, que estava na casa de cada servo de Deus. E quando nós passamos para a nova aliança, devemos lembrar que a antiga aliança foi um aio, um tutor, um guia para chegarmos até Cristo. Quando nós nos transportamos para a nova aliança, que foi realizada, estabelecida, criada para a igreja, aí já não há mais hebreu, não há judeu, não há mais grego, não há japonês, brasileiro, não há africano, não há ninguém. Todos nós somos cristãos, povo de Deus em Cristo Jesus. Na nova aliança, no Novo Testamento, Cristo é a nossa Páscoa. Não só da igreja, mas também das pessoas que estão nos ouvindo ou que ouvirão essa mensagem. Cristo é a nossa passagem. Ele é o real sentido da Páscoa. Por exemplo, eu quero que vocês vão comigo para a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler mais alguns textos com vocês, para que a gente possa entender. A Páscoa foi instituída lá em Êxodo, porém, a verdadeira Páscoa e o sentido real estabelecido na nova aliança por meio de Cristo Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, diz o seguinte, versículo 7: Alimpai-vos do fermento velho, foi feita lá em Êxodo, já era desnecessária na nova aliança. Deixai o velho, né? O fermento velho. Aí também há uma conotação para o pecado, para a questão da nossa vida passada, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos a festa com o fermento, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então quer dizer, Cristo é a nossa Páscoa hoje, é a minha Páscoa e a sua. Não é ovo de Páscoa. Não é coelhinhos da Páscoa, que é o sentido real de tudo isso. Mas é Jesus. Não é pecado você presentear alguém, seja nessa data ou em outra data com chocolate. Precisamos também deixar de nossos corações adotar muitas crendices e superstições. Muitas coisas que eu aprendi no passado, que hoje que eu vejo que são crendices e superstições, né? Qual é o real sentido dessa data, desses dias, dessa semana? É Jesus. É você e eu entendermos que Ele é a passagem, é a única passagem que nós temos para a vida eterna. Nenhum outro pode nos oferecer isso. Na nova aliança, esse cordeiro, esse sacrifício,
Esse sangue derramado de Jesus na cruz é a nossa passagem. E Cristo sendo a nossa Páscoa, a nossa passagem pelo seu sangue, Ele também nos fez passar e nos transportou das trevas para a sua luz. Eu lembro da minha vida, eu sempre gosto de tomar a minha vida por exemplo, de quem eu era. Está aqui quem não me deixa mentir e conhece muito bem, e pessoas que estão ao nosso redor, né, que conhecem a gente há mais tempo. Cristo foi a minha passagem, a nossa passagem. Quando eu entendi que o sacrifício, que o sangue de Jesus vertido na cruz tinha esse significado, a minha vida mudou. Infelizmente, irmãos, muitos domésticos na fé que frequentam até as igrejas, que frequentam comunidades, que não aprenderam isso ainda, que ainda trazem resquício da velha vida, do paganismo, lá da escravidão do Egito e tudo mais, né? Que não entenderam que Jesus é o único caminho. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há muitos caminhos que para os homens parecem-lhes direito, mas o fim os conduzem à morte. Jesus é o caminho, é a passagem. Essa ceia que nós estamos comemorando em casa, para mim ela tem algo muito especial, porque os hebreus, nossos antepassados, comemoraram em casa, com sangue nos umbrais. A igreja nos primórdios comemorava a ceia em casa. Os primeiros cultos até o 4º século foi celebrado 90% nas casas, e hoje nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, fazendo menção daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele fez sendo a passagem, a ponte para a eternidade, e daquilo que Ele vai fazer ainda vindo nos buscar. Por isso nós precisamos entender o real sentido da Páscoa. É Cristo. Cristo é a nossa passagem. Cristo não morreu para nos dar dinheiro, para nos tornar grandes empresários. Todavia, a não ser que seja para que eu e você possamos investir na obra e na expansão do reino de Deus, fazendo-se uma ponte aos perdidos, para que muitos também como nós um dia possamos alcançar a eternidade, saindo do Egito das trevas, do pecado para a luz. Jesus não morreu para nós vivermos eternamente nessa terra, mas Ele morreu para nos dar a eternidade num mundo melhor do que esse. Irmãos, esse mundo não tem nada a nos oferecer, igreja. Qual é Jesus? Ele é a nossa passagem direta para a eternidade ao lado de Deus. Quero deixar 2 rápidas aplicações para todos que estão nos ouvindo. O real sentido da vida, da passagem das trevas, das escuridades dessa vida, dos sentidos entenebrecidos por causa do pecado, essa passagem se chama Jesus. Talvez você que está ouvindo ou que vai ouvir essa mensagem está sem direção, tateando como cego. Eu já estive assim, nós já estivemos assim.
E um dia nós encontramos Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E aqueles que me seguem jamais, não tem sombra de dúvida ou talvez, jamais andarão nas trevas. Por isso eu te digo, se você quiser sair da escravidão, das trevas, do pecado, passe por Jesus. Jesus é a nossa passagem à eternidade. Somente Ele pode nos livrar das trevas e nos colocar no seu reino de amor estabelecido na luz. Infelizmente o mundo está sem direção, governos, autoridades. Existem pessoas que frequentam a igreja que estão tomando decisões sem antes consultar Jesus e a sua palavra. Por isso que estamos vendo um mundo caótico, um mundo sem esperança, pois eu quero dizer que Jesus é a nossa esperança. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa passagem. Por isso não perca tempo. Igreja, não há mais tempo para perder tempo com nada. Da mesma forma que Deus agiu lá em Êxodo, Ele agiu por meio de Jesus e está agindo hoje. Não tome nenhuma decisão precipitada, não se afaste da graça de Deus. Pelo contrário, se reintegre, se aproxime. Passe pela passagem, pela Páscoa, pelo Cordeiro. Passe o sangue do Cordeiro no seu coração e se converta a Cristo Jesus. Segundo aspecto, para encerrarmos, você não deve acreditar em carros e cavalos, em coisas que você tem dúvida, mas sim na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. Tem pessoas, conhecidos, cidadãos de bem, que estão atirando para todos os lados. Todos os lados. O mais interessante, voltando lá para Êxodo, que o povo hebreu entendeu muito bem o recado de Deus. E quando o povo hebreu saiu do Egito, das terras de Gósen, muitos egípcios também fugiram com os hebreus, porque viram a mão poderosa de Deus. Se você confia no homem, a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Se você confia na intelectualidade humana, na ciência cegamente, se você confia em carros e cavalos, que traduzindo isso para o nosso linguajar, corriqueiro, é confiar nas coisas e não em Deus, você está sucinto a cair num buraco de abismo sem fim. Você está fadado, designado a cair nas escuridades, e muitas vezes sem retorno, por falta da direção da palavra de Deus. Vejo pessoas correndo de um lado para o outro. Jesus é a nossa passagem. Jesus é a nossa direção. A Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Jesus é o caminho, Ele é a direção, Ele é a passagem, e ainda será. Acredito que a gente deve levar em consideração as informações teóricas e tecnológicas aí de
que estão nos sendo informadas, mas a nossa fé e esperança deve estar inteiramente no Senhor. Porque quem dá a última palavra é Deus. Se nós estamos vivos, é pela graça de Deus. E se estamos vivos, é sinal que Deus tem uma porta aberta para os seus. Por isso, não tome decisão sem a direção de Deus. Não confie nas coisas. Confie no Criador. Confie na palavra de Deus. Assim como os hebreus confiaram. Assim como a igreja abandonou nos primórdios tudo e seguiram a Jesus. E nós também nos dias atuais também. Eu convido vocês. Convido a você que está ouvindo essa mensagem a tomar a mesma decisão. Sabe por quê? Porque tudo nessa terra é passageiro. Passarão os céus e a terra. Tudo vai passar. Mas as minhas palavras não hão de passar. E aquilo que Jesus prometeu. Eu vou para o Pai preparar a morada, mas eu vou voltar. Está aí os sinais. Você que está firme, que está limpo, se limpe cada vez mais. Você que está sujo, faça um convite a se limpar, a se arrepender dos seus pecados, da vida dúbia. Às vezes dentro da igreja, vida dúbia. Se limpar, se humilhar, se santificar diante de Deus. Você que está afastado, desigrejado, você está vendo sinais. Você não é igreja sozinho. Ah, eu sou a igreja. Mentira, se não tiver comunhão, 2 ou 3, ninguém é igreja. Sozinho não. Nós somos a igreja reunidos no nome de Jesus. Volte para Jesus, ainda há tempo. Ele é a nossa passagem. Vamos orar. Eu quero orar com a minha esposa pelos elementos, o corpo e o sangue de Cristo, juntamente com a igreja. Amém. Shalom a todos. Feche seus olhos, que nós possamos orar juntos. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos, Pai, de fazer parte, Senhor, da ceia, de relembrar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário pelas nossas vidas, o seu sacrifício, Senhor, nós te louvamos, Pai. Sim. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, sobre a tua igreja. O Senhor sabe, Pai, que por mais que estejamos, Senhor, ceando em casa, Pai, não é a mesma coisa. Senhor, os nossos corações, Senhor, ficam entristecidos, Pai, por não estarmos em comunhão com a igreja, porque eu já tenho a igreja como parte da minha família, Senhor. Senhor, por isso eu te peço, traz o alívio às nossas almas. A tua palavra diz que aqueles que estão sobrecarregados, Pai, que é o Senhor, que o Senhor vai nos aliviar. Nos alivia, Senhor, no dia de hoje, tirando, Senhor, todo o peso, toda a tristeza, Pai. Senhor, toda a depressão daqueles, Pai, que estão aprisionados em seus lares, muitas vezes sem ter o alimento, sem ter o sustento para suas famílias, Pai. Senhor, que nós possamos fazer o nosso papel como igreja e socorrer essas vidas, ó Pai. Senhor, por isso nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, esses elementos, Pai. O pão que simboliza o seu corpo, o suco que simboliza o seu sangue, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. E que nós nunca venhamos nos esquecer da promessa feita por Ti, que um dia o Senhor vai voltar para buscar a Tua noiva, a Tua igreja. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus é a nossa passagem. Ainda nesse mesmo espírito, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23,
a partir do versículo 23, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, em memória de Jesus, comamos o seu corpo. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, bebamos o seu sangue. Amém? Jesus é a nossa passagem. Vamos orar. Pai querido e amado Deus, te agradecemos por mais um dia de culto na tua presença, por sua palavra, em nos mostrar como Jesus é a nossa passagem para a eternidade. Que o Senhor possa levar alento, descanso, paz, força aos enlutados, aos abatidos e oprimidos, e ajudar aqueles que estão fracos na fé a serem reintegrados, aqueles que estão com joelhos trôpegos e cansados na caminhada, a serem recobrados pelo seu poder. Abençoa a tua igreja, o teu povo, a vida dos bispos, pastores, obreiros, líderes da igreja que o Senhor constituiu para pastorear a sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, leva esperança aos corações aflitos, e aqueles que perderam seus entes sejam fortalecidos nessa noite. Os que estiverem afastados, voltem para a casa do Pai. Nós oramos e te agradecemos por essa passagem, pela Páscoa, pelo sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Paz seja com todos, irmãos. Boa noite.